Meu nome é Thaís, eu sou mãe do Vinícius, sou pediatra e o Vinícius ele era um bebê que até o 3º mês de vida ele dormia muito bem, eu precisava acordá-lo ele à noite para amamentar, porque senão ele não acordava sozinho, mas depois do 3º mês virou uma chavinha que ele começou a ter muitos despertares. O Vinícius ele sempre dormiu cedo, então ele dormia por volta de 6h30, no máximo até 7h30 da noite, mas das 7 horas da noite até meia-noite ele tinha muitos despertares. Então a cada 40 minutos, 1 hora, ele despertava chorando muito e era difícil acalmá-lo, eu tinha que ficar no colo, ninando às vezes por mais de meia hora para ele voltar a dormir. Ele conseguia voltar a dormir sempre no colo, mamando, e depois de 1 hora ele acordava de novo e era assim até meia-noite. Depois do meia-noite ele começava a dormir um pouquinho melhor, que eu considerava um pouquinho melhor, que a cada 3 horas, até ele acordar sempre às 5, 5h30 no máximo. Ele nunca foi um bebê que dormiu muito tarde. Na faculdade de medicina a gente não aprende absolutamente nada sobre o sono infantil e nem na residência de pediatria. Então é um assunto que, mesmo eu sendo pediatra, é um assunto que eu vivi na prática, essa dor de mãe, que é o que o filho não dorme, e a gente não tem conhecimento, a gente não tem ensinamento sobre o sono da criança na especialização de pediatria. Então foi daí que eu vi que eu não sabia nada sobre esse assunto e eu resolvi fazer o curso das meninas. E eu acho que a cada 10 pessoas que estão ao nosso redor, 9 dão palpites e opiniões erradas sobre o sono. Então o que a gente mais escuta o que eu mais escutava era que o meu filho não dormia bem porque ele dormia muito cedo, então por isso que ele acordava muito, ou que é porque ele fazia as sonecas dele durante o dia e por isso que ele não dormia bem à noite, que era para deixar ele cansado e ele não deixar ele dormir durante o dia para ele dormir à noite. Então acho que de 10 pessoas que falavam comigo, 9 me davam essa opinião e no curso a gente aprende muito bem sobre totalmente o oposto, né? Totalmente o contrário do que a grande maioria fala pra gente. E foi aí que realmente eu fui entender, eu fui aprender a rotina de sono noturno, a rotina de uma criança, qual a importância dessa rotina para a criança dormir bem, como é importante, quanto melhor ela dorme durante o dia, melhor ela vai dormir à noite, é uma coisa que isso eu também não sabia. E realmente depois do curso a minha vida mudou completamente. Então com 8 meses de vida o Vinícius até chegou a piorar. Então ele acordava a cada 1 hora, eu perdi as contas de quanto ele acordava, porque a cada 1 hora ele tinha um despertar, e aí foi que eu cheguei à conclusão que não era mais para mim, já estava humanamente impossível viver assim, eu precisava de ajuda e foi onde eu conheci o curso das meninas. Então eu estudei bastante o curso antes de aplicar, demorei um pouquinho para conseguir estudar tudo, porque como o Vinícius despertava a cada 1 hora, eu tinha que fazer pausas no curso, mas eu estudei 2 vezes e eu estudei exatamente como as meninas pediam para fazer, estudar 2 vezes, fazer anotação, grifei toda a apostila, eu imprimi a apostila, grifei, e aí eu resolvi colocar em prática. E desde o primeiro dia que eu coloquei em prática, eu conseguia ouvir as meninas falando na minha cabeça como se eu estivesse ouvindo e vendo o vídeo delas. E eu já comecei a fazer o meu depoimento mentalmente de tanta certeza que eu tinha que aquele curso ia dar certo e que ia funcionar aquele curso para mim. Não foi fácil, é um momento difícil, é cansativo, mas que valeu muito a pena. Então desde os 8 meses de idade o Vinícius dorme sozinho, eu não preciso niná-lo, ele não tem mais nenhuma associação, ele tinha todas as associações negativas do sono, eu consegui tirar todas as associações, tudo de forma muito gradual e gentil, exatamente como é no curso. Ele nunca ficou sozinho, desamparado, eu sempre estava ali presente, ensinando para ele que agora a gente ia mudar o jeito de dormir. E ele, no dia a primeira noite que eu coloquei ele no berço, quando foi o final do processo todo
que eu coloquei ele no berço e eu virei as costas, saí do quarto e fiquei olhando ele pela babá eletrônica e eu vi que ele se ninou sozinho e dormiu sozinho. Eu não conseguia acreditar naquele momento que eu realmente tinha conseguido chegar naquele grande momento. Cheguei até a chorar de emoção e aí o meu marido realmente ele olhou para mim e falou, realmente agora eu acredito no curso. Apesar do meu marido sempre me apoiar nesse curso, ele nunca colocou muita confiança, ele achava que era moda, era curso, mais um curso, e ele viu que realmente funcionou, deu certo, e ele olhou para mim e falou, realmente agora eu acredito que deu certo pra gente, que valeu a pena tudo isso, tudo que eu passei por ele, né, com ele, nesse processo de readaptações. Então, o Vinícius hoje é um bebê, hoje ele já é uma criança, ele tem 2 anos e 5 meses, mas desde os 8 meses de idade ele dorme 10 horas ininterruptas, então eu consigo descansar, eu consigo, se eu quiser, eu consigo dormir 10 horas, então eu consigo deitar e dormir a hora que ele dorme, porque ele não tem nenhum despertar, então ele vai direto a noite inteira. E desde aquele momento que eu aprendi o que é o sono, a minha vida mudou completamente. Então eu consigo planejar a minha vida em função do sono do Vinícius. Eu sei que se um dia eu sair da rotina, eu for para alguma festa, viagem, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que é esperado acontecer à noite e eu sei contornar isso, eu sei fazer ele voltar a dormir sem criar outras associações que depois eu não vá querer manter. Então, é um curso que eu recomendo, inclusive, para todas as minhas pacientes, porque vale muito a pena, mudou a minha vida e eu faria 1000 vezes novamente se fosse preciso.